Então, a diferença entre crença e gatilho é o seguinte: o gatilho é um evento externo ou interno, né? Depende, que pode acionar uma crença que a gente já tem, tá? Então, lembrando rapidamente, o que que é crença? Crença é uma frase, é um pressuposto, é uma definição que você tem na sua cabeça, linguística, feita com palavras, tá? A respeito de você, do mundo ou das outras pessoas, ou da realidade. Então, por exemplo, quando você tem aquela crença de que, sei lá, homem não chora, ou que os ricos são malvados, ou que, sei lá, que homem de bigode é sem vergonha. Você tem uma crença na sua cabeça, não só crença religiosa, uma crença em geral. Crenças a respeito de você mesmo. Você pode pensar, tudo que eu faço dá errado. Ou eu começo as coisas e não termino. Eu tenho dificuldade em aprender inglês. Ou então, não, eu sou muito bom em matemática, eu tenho talento para ciências exatas. Você pode ter crenças positivas ou negativas a respeito de você mesmo, do mundo e das outras pessoas, né? E essas crenças são colocadas na nossa cabeça desde que a gente nasce, desde que a gente é criança. Então, o seu pai, a sua mãe, a escola, o meio onde você viveu, né, seus avós, primos, tios, irmãos, a televisão faz muito isso, vai colocando crenças na cabeça da gente de maneira linguística. Isso é instalado através de frases, tá bom? É claro que eventos de impacto emocional, por exemplo, se sofreu um acidente de carro quando você era pequeno, é um acidente, não tem palavra, mas você vai representar para si próprio aquele acidente de maneira linguística, né? Eu sofri um acidente de carro quando eu tinha 8 anos, esse acidente me fez muito mal, porque isso, aquilo, outro. Tá? Então, sempre que acontece uma coisa com você, você tem uma crença a respeito do que aconteceu com você. Se a sua infância foi feliz ou foi triste, você tem uma crença a respeito desse assunto. E essas crenças são feitas através de palavras, tá? Então, as crenças, né, assim, a linguagem é o que nos diferencia dos animais. Essas crenças linguísticas, por isso que é a programação neurolinguística, quando você começa a alterar essas crenças, você altera todo o seu sistema mental e você altera o seu comportamento, entendeu? Então, você tem uma crença na sua cabeça, estruturada por palavras, tá? E um gatilho é alguma coisa externa ou alguma coisa interna, eu vou dar exemplos, tá? Para ficar mais claro, que vai acionar aquela crença. Então, por exemplo, vamos fazer eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Desde criança, eu achava, né? Agora eu não tô tentando não pensar assim. Eu achava na minha cabeça que eu tinha dificuldades com matemática, que eu ia mal em matemática, que matemática era difícil, né? Por que que eu tinha essa crença? Porque eu tinha notas baixas, eu tinha um pouco de dificuldade para entender. Não é nem dificuldade, eu tinha facilidade demais para as humanas e até biológicas, mas para exatas não. Então eu sempre fui mal em física, até desenho geométrico e matemática e tal. Então eu tinha essa crença na minha cabeça que eu tinha um pouco mais de dificuldade para aprender coisas relacionadas à matemática, certo? Na minha vida escolar toda, eu fui tirando notas baixas, eu ficava de recuperação. As outras matérias eu fechava, passava tudo: português, redação, inglês, geografia, história, biologia também. Por incrível que pareça, eu fechava tudo, nem ficava de exame, né? Nem ficava de recuperação nem nada. A matemática dava problema. Então eu tinha já a crença de que matemática era difícil, que eu não levava jeito para matemática, que eu tinha muito mais talento para humanas. Os resultados que eu obtinha vinham confirmando aquilo. Ou seja, toda vez que eu ia mal numa prova, eu falava: tá vendo? Fui mal em matemática, olha só como eu sou ruim em matemática. E o discurso das pessoas que rodeiam a gente também reforçam a crença. Por exemplo, minha mãe falava para os outros: a Lígia é boa em inglês e português. Em matemática ela vai mal. Eu ouvia a minha mãe, que era uma figura de autoridade, veja bem, para criança, os pais, os adultos são figuras de autoridade. Eu ouvia minha mãe falando isso para os outros, ou seja, para mim era verdade absoluta. Tá? Então, ao longo de toda a minha vida, eu fui acreditando que matemática era muito difícil. Beleza. Lá para 2014, eu prestei concurso na Caixa Econômica Federal. E tem a matéria matemática financeira, que assim, não é grande coisa. Você aprende a calcular juros simples e composto, tal, não é muito difícil. Faz umas regras de 3 lá. E eu fui começar a estudar para aquilo, eu comprei uma apostila, olhei para todos os outros portugueses, não sei o que, falei: gente, fácil isso daí. Até uma matéria de direito, né,
que é sobre os direitos e deveres do funcionário público, sobre a legislação do consumidor, eu achei super fácil. A hora que eu comecei a estudar matemática, eu já sentia aquela coisa, e ficava, e são coisas fáceis, né? E ficava com raiva e não sei o que, passava nervoso, e não conseguia fazer os problemas e tal. E eu percebi que eu estava me emocionando muito com aquilo, tá? O que, que é se emocionar? É chorar? Não, se emocionar toda vez que você tem uma emoção. Pode ser de querer chorar, ou de xingar, ou de gritar. Quando você se emociona é porque você já está meio alterado, né? Comecei a ficar meio alterada por causa daquilo lá. Daí eu já estudava PNL há muito tempo. Falei, não, gente, não é possível que eu tô caindo nessa. Eu sou uma pessoa adulta, não é possível que eu não consiga fazer juro composto, né? Porque é uma coisa básica de matemática. Como é que pode uma pessoa conseguir aprender tantas outras coisas e não vai aprender isso daqui? Vou aprender. E comecei a me esforçar. E eu fui vendo que enquanto eu não mudei essa frase, essa crença de que eu vou mal em matemática, eu não consegui ir bem na prova. Tivemos 10 questões no teste lá, né, no concurso público, eu consegui acertar 6. Ou seja, foi bem, né? Para quem acha que não sabia nada, tudo bem que português eu fui bem, redação foi bem, mas consegui acertar 6. Então até que considerei um resultado bom, tá? Então, falando isso só para explicitar uma crença e como você manter uma crença negativa a respeito de alguma coisa de você mesmo, acaba sabotando você. Isso vai acionar uma autossabotagem. Olhei lá o exercício, eu nem li direito, mas já acho que eu não consigo fazer porque eu tenho dificuldade em matemática, entendeu? Então isso é uma crença. O gatilho é um evento externo que aciona essa crença. Então vamos supor, né? Eu acho que eu vou mal em matemática, não sei o quê, daí aparece aquelas piadinhas do Facebook lá de, faz uma conta assim assada, que número tá faltando? Daí eu vou lá, leio todo mundo nos comentários, ai que fácil, ai consegui acertar. Daí eu lendo, não consigo acertar. Isso é um gatilho já. O que é o gatilho? É 1000 vezes repetida aquela história que eu não consigo fazer o problema de matemática, que eu tenho dificuldade de matemática, tá? É um gatilho. Vou dar outro exemplo de gatilho, certo? A minha mãe, ela estudou muito PNL junto comigo, né? A gente fez alguns cursos juntas e tal, e tem uma música dos Beatles que chama The Long and Winding Road, que é uma música linda. Dos Beatles, uma das poucas músicas que o Paul McCartney fez que é uma música triste. Ele faz músicas mais alegres, né? E minha mãe falava que era a música preferida dela. E ela falava assim pra mim, o dia que eu morrer, você vai ouvir essa música e vai lembrar de mim. E não sei o que, vai me dar valor e tal. Mas ela falava brincando isso daí. E realmente, depois que ela morreu, eu não consigo ouvir direito essa música. Se eu começar a ouvir essa música, eu já choro. É um gatilho, entendeu? É um evento externo que aciona uma coisa interna. Eu escuto a música, eu lembro do que minha mãe falou, e como minha mãe morreu, eu já choro. Eu apresento, né, eu apresento ali o comportamento expresso, certo? Outra coisa, vamos ver, outro gatilho. Vamos supor que eu ache, sei lá, que eu tenho algum defeito físico que eu não gosto. Sei lá, tenho barriga, tenho celulite, sei lá, qual que é o defeito? Estrias, qualquer coisa, entendeu? Daí eu vou lá numa roda de mulheres e alguém fala mal de estria. Eu já vou achar que é pra mim aquilo lá e já vou ficar chateada. Já vou levar como indireta. Só que eu tô com roupa e ninguém sabe que eu tenho estria. Como é que é pra mim aquilo? É um gatilho, percebe? É uma coisa externa que aciona uma insegurança interna que eu tenho e daí eu já tenho uma reação emocional. Entenderam a diferença entre crença e gatilho? É isso aí. E o gatilho pode ser inúmeras coisas. A gente tem gatilhos que são conscientes e inconscientes. Então, por exemplo, esse gatilho da música que eu falei pra vocês, é consciente, eu já percebi que se eu escuto a música eu vou ter uma reação emocional. Mas eu posso mudar esse gatilho e não ter a reação? Posso, se eu me esforçar, posso. Como assim? Me expondo. Quanto mais eu me expuser a ouvir essa música 1000 vezes, vai chegar uma hora que eu vou dessensibilizar. Entendeu? Eu não vou mais levar a sério. Eu não vou mais ser afetada por aquilo, porque foram muitas vezes que aconteceram. Por exemplo, quem se apresenta em público, seja cantando, dançando, tocando, fazendo palestra, a primeira vez vai ficar nervoso, a segunda fica nervoso. Se a pessoa se encolher e não for enfrentar aquele medo, ela sempre vai ter medo de falar em público, né? Se ela for com medo mesmo, vai chegar uma hora que ela vai o quê? Dessensibilizar. Ela não vai ter mais aquela ansiedade, aquele medo de fazer aquilo, porque ela já fez aquilo 1000 vezes. Certo? Que nem medo de dirigir e tudo mais. É assim que a gente desarma um gatilho, tá bom? E o que é o gatilho inconsciente? É um gatilho que o marketing aperta para você comprar coisas.
né? Às vezes você vê alguma coisa na internet, você sabe que agora a maioria das vendas é tudo pela internet, né, gente? As pessoas não estão assistindo mais TV aberta, ainda bem, porque eu sou youtuber, eu quero mais que assistam o YouTube mesmo, inclusive porque a pessoa pode escolher o conteúdo, é muito melhor. E às vezes você tem um gatilho lá que você nem sabe o que, que é, você não percebeu ainda, entendeu? Por isso que autoconhecimento é tudo. E você vê o comercial de uma coisa, ou um anúncio ali no Facebook ou no Instagram, e vamos supor, sei lá, você vê. Ó, vou dar um exemplo de um que eu tava quase caindo. Eu gosto muito de comprar aqueles negocinhos de pulseira. Sabe, eu gosto muito de joia, essas coisas. Daí tem aqueles negocinhos que são pequenos arquétipos, né? Da pulseirinha ou correntinha, não sei o que. Daí vem lá. O olho grego, por exemplo, que é contra mal olhado, contra inveja. A minha tia me deu uma pulseira, a pulseira não serviu, eu fui lá e troquei por uma de olho grego. Daí eu pensei, eu queria um colarzinho de olho grego. Por quê? Porque na minha cabeça eu acho que se eu colocar um colar de olho grego, vai me proteger de alguma coisa, de alguma olhada. A gente não sabe se vai, mas você percebe que é um gatilho inconsciente? Vocês percebem isso daí? E gatilhos inconscientes, os grandes sedutores, os grandes vendedores e o marketing usam muito para te seduzir, para fazer você comprar as coisas de muitas maneiras diferentes, tá? Se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse tema, deixe um comentário, me fala, que daí eu faço um vídeo abordando só esses gatilhos que o marketing usa para seduzir a gente. Tá? Se vocês quiserem que eu fale mais sobre os gatilhos do marketing, me diga, tá bom? Os de beleza são o maior. Quando passa aquelas modelos lindas lá, felizes, casadas e ricas, você fala, nossa, se eu comprar este creme aqui da L'Oréal, eu vou ser assim. E você não vai ser assim. Entendeu? Pode até melhorar um pouco o seu cabelo, sua pele, mas você não vai ser igual àquela mulher, porque você comprou um produto. Tá bom? Então, espero que tenha ficado clara a diferença entre gatilho e crença. Um beijo. Tchau, tchau.